já estava fedendo as narinas de Deus. E por que eu quero começar assim? Porque eu estudei até disse assim, Felipe, tu vai pregar no meu lugar, porque eu não estou entendendo o mistério ainda não. Porque é muito fácil eu chegar aqui, profetiza, vida. Só que eu tenho que entender o porquê que o povo chegou a esse nível. Né? Porque se você for ler e analisar, Deus leva Ezequiel em espírito para mostrar como está a casa de Israel. O povo estava morto, estava cativo, estava morto. Não tinha mais fé, não tinha mais esperança. Mas por quê? A culpa foi de Deus? Não. Foi porque Deus avisou lá atrás. Deus falou. Deus falou, se você ler Jeremias 18, você vai ver também Deus falando ali, que é o texto que o povo mais lê. Né? Que fala sobre o vaso, o vaso na mão do oleiro. O oleiro era Deus, trabalhando no povo. E fala mais sobre se esse povo se arrepender, se esse povo voltar, eu não farei mal nenhum. Então Deus, ele sempre avisou, ele sempre nos avisa. E não foi diferente com aquele povo. Deus avisou, Deus disse que se não saísse da prática da iniquidade, da imoralidade, da idolatria, Deus não chamou eles para a idolatria, não chamou eles para adorar outros deuses, não chamou eles para viver naquela prática, ele chamou eles para dar testemunho aqui na terra do Deus poderoso, do Deus que tirou o povo do Egito. Então, assim, para a gente entender isso aqui, a gente tem que voltar. E eu quebrei muita cabeça, porque, meu Deus, uma pessoa que diz que não tem o que ler, foi muito estreito. Então, Deus colocou essa palavra no meu coração e eu fiquei, Senhor, eu vou falar o quê? Só o que profetizar? Aí Deus levanta Ezequiel. E eu fui lá para Ezequiel 2, Ezequiel 3. Aí é um mistério muito lindo que Deus se apresenta para Ezequiel, um chamado, né? Pede para ele falar as palavras e pede para ele comer daquele rolo, né? E fala, né, que não vai ser fácil, que o povo é obstinado de coração. E se você reparar bem, é o mesmo chamado de Jeremias, é o mesmo de Ezequiel. Só que é mais estreito. Por quê? Porque não que Jeremias não tenha sido estreito, mas Jeremias estava pregando ainda, o povo ainda não tinha sido cativo. Entendeu? Mas aqui Ezequiel já estava pregando no exílio. Já estava pregando quando o povo estava no cativeiro. Mas por que sucedeu tudo isso? Foi avisado. Se você vê que por falta de desobediência a gente perece, se você for analisar, vou sair um pouco do contexto e for analisar em Gênesis, que Deus ordena para o homem não comer daquele fruto, e o homem mesmo assim come, ali foi desobediência. Porque certamente se tu comer, tu morrerá. Estava falando de morte espiritual, não é morte carnal, não. A pior coisa que tem é você estar dentro da igreja que não zumbi. Você está dentro da igreja, mas você não sente a presença. Por quê? Lá em Isaías 59 fala. Isaías 59 fala sobre que o profeta Isaías fala. Vou deixar anotar porque eu não sou muito bom. O profeta quis ressaltar que o Senhor não mudou. Mas nossas iniquidades é que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Aleluia. E às vezes a gente quer tanto receber isso, receber aquilo, mas a gente não se volta verdadeiramente para Deus. A gente vive de aparência, a gente vai para a igreja. Por que eu estou falando a gente? Porque a palavra ela vem primeiramente para mim. Quando eu vou ler, a primeira que é exortada sou eu. Porque eu estou lendo, eu estou entendendo, Deus está me dando um entendimento daquilo, então é para mim. Então, assim, às vezes a gente quer receber de Deus bênçãos, isso e aquilo, e a gente está na presença, a gente se afasta por alguma coisa. Aleluia. Não por conta. A gente quer assim, Deus faz, opera. Mas e aí, o que a gente já fez para Deus? E é isso que eu me cobro esses dias. Por que eu estou aqui hoje? Por mim eu não estaria aqui pregando, não. Eu estava sentado ali, ó.
Por quê? Porque na minha visão, eu não tenho palavra. Na minha visão cega, eu não consigo pregar. Por quê? Porque eu não sou que nem fulano, não sou que nem ciclano. Só que aí é que a gente se engana. Porque Deus não levanta ninguém para ser papagaio. Deus não levanta ninguém para imitar ninguém. Deus levanta cada um conforme o chamado. Entendeu? E voltando para a palavra, Jeremias, Ezequiel foi chamado para profetizar. É muito bom, né? A gente profetizar quando tudo está bem, né? Quando o celeiro está cheio, quando a nossa família está na presença. Por que essa palavra me confronta? Porque Deus me levantou do meio dos meus para profetizar para o povo que está morto. Meu Deus! Para profetizar para um povo que vive na idolatria. Isso aqui é um encorajamento para mim e para você. É uma palavra profética. É uma palavra de restauração. Ezequiel 37 não se resume só em profecia. É uma palavra profética para mim e para você. Que Deus nos levantou. Eu estou um pouco nervosa. Mas assim, gente, eu quero passear um pouco, né, pela Bíblia assim, no que eu li, né? Então naquele tempo, Jeremias ele foi levantado, ele pregou, ele falou, né? Ele foi jogado no poço, ele apanhou, né? Ele sofreu, ele padeceu pela palavra. Ele padeceu pelo aquele povo que queria viver do jeito que eles queria seguir o caminho dos seus corações, queria seguir as suas vontades, os seus desejos, e no final é morte. Porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ah, mas eu não morri, eu estou aqui viva, mas está morto espiritual. Entendeu? O salário do pecado é a morte. E isso é que me chama a atenção. Porque antes de chegar em Ezequiel 37, uma promessa, né, de restauração, uma promessa de voltar a viver, foi passado tudo isso. E eu não estou botando nem tudo, porque haja cabeça para poder falar tudo isso num dia. Então, o que eu quero ressaltar com isso? Que não adianta a gente querer de Deus algo se a gente não está na posição. Não adianta a gente querer vida, querer isso, querer aquilo de Deus, se a gente não se levanta. Ai, mas eu estou fraco. Aí tu acha que tu ficando em casa ou fazendo do jeito que quer ou seguindo o teu caminho, tu vai resolver os problemas? Não resolve não. Entendeu? Por que eu estou falando disso? Porque eu já senti na pele. Fraqueza espiritual é a pior coisa. E a gente pode ver que aquele povo, Deus falou, e assim é com nós hoje em dia. Deus fala, Deus usa o irmão, Deus usa um pequenininho falando ali todo errado, e a pessoa não ouve. Por quê? Porque hoje o povo só está ouvindo se a pessoa descer daqui, eis que Deus diz, sendo que Deus está falando. Deus está falando. Glória a Deus. E às vezes a gente não dá ouvido, a gente não quer escutar. A gente só quer escutar coisas boas. Mas para a gente subir naquele grande dia, a gente vai ter que escutar essas coisas aqui. Porque para Deus nos restaurar, a gente vai ter que escutar que a gente precisa melhorar, que a gente precisa dar ouvido à voz de Deus, que a gente precisa se levantar. Que Deus nos levantou para profetizar dentro da nossa casa, que Deus nos levantou para ser uma coluna dentro dos nossos. Ah, mas a minha família é assim, Deus não está perguntando como é a tua família. Deus não está perguntando como é o teu filho, como é o teu pai, o teu irmão. Ah, é muito fácil falar, não, meu filho, eu sinto na pele. E às vezes em oração eu peço, eu levanto outra pessoa no meio dos meus ali. Porque eu tenho uma no meio da família de mãe, mas a família de pai não tem. E todos que se levantam não ficam de pé. Por quê? Não aguenta. E eu peço muito a Deus para levantar. Né? Então assim, Deus, Ele nos avisa. A gente pode ver aí no livro, até em Gênesis mesmo, Deus avisou a Adão, não era para comer do fruto. E Adão foi e comeu. Deu ouvido, né, a sua mulher Eva e comeu. Então ali gerou a expulsão, gerou uma morte espiritual,
né? Porque não aconteceu nada ao olho físico. Não aconteceu nada. E voltando para cá, né? Ezequiel 37. A gente vê que é uma palavra profética de vida, de ânimo, de restauração. Mas para isso acontecer, a gente tem que se levantar, a gente tem que querer. Porque eu tenho certeza que cada um que está aqui, Deus chamou. Deus chamou como profeta, Deus chamou como profetiza, para profetizar dentro do celular. É muito bom a gente profetizar quando tudo está bem. Agora imagino eu, Deus me levando, por exemplo, não estou me comparando que nem um profeta, mas me levando no meio de um vale de ossos secos que, para mim, na minha visão, aquilo ali era um cemitério. E os ossos não estavam secos, eles estavam sequíssimos, então não tinha mais jeito. E Deus, ele quis mostrar para Ezequiel que tinha jeito. E eu fui pesquisar o que é a palavra profetizar em hebraico. Significa falar em nome de Deus. Falar por Deus, ser boca de Deus. Isso significa profetizar. E às vezes a gente perde tanto tempo contando os nossos problemas para os outros, ou muitas das vezes falando que não é para falar, porque todos nós somos falhos. E se esquecemos que às vezes o que Deus está necessitando, precisando, é que a gente seja que nem Ezequiel. Que a gente veja um cenário de morte, mas ainda assim a gente diga assim: eu profetizo vida. Meu Deus! Eu profetizo restauração. Eu profetizo vida onde não tem vida. E podemos ver, o pastor sempre fala que nós vivemos no meio da Babilônia. E no meio da Babilônia a gente pode ver que tem vidas aí que está até andando, que está até respirando, mas está morto. Precisa que nós se levantemos como profeta de Deus para falar, para empregar. E eu temo muito a isso. Eu estou falando disso, mas é para mim mesmo. Por quê? Porque não é fácil. É muito bom a gente pregar aqui, ó, que é tem os homens, o pessoal intercede por nós, mas aí fora já é estreito, né? E eu aprendo lá no 2 e no 3, Ezequiel, que teve um preparo para ele se levantar para chegar até aqui. Ali ele teve que comer do bolo, né, que trazendo para o dia de hoje é a palavra de Deus, que muitas das vezes a gente deixa de lado. Dá uma preguiça, dá um sono, eu não sei. Eu não sei, eu leio e não entendo. Eu também não entendo não, irmão. Tem coisa que eu leio aqui que eu passo o dia e a noite e ainda não entendi. Mas é Deus que vai abrir. É Deus que vai abrir a nossa visão, o nosso entendimento dentro da palavra. Não tem como Deus falar com a gente se a Bíblia está fechada. A gente quer receber profecia, quer que Deus faz, Deus age. Sendo que está aqui, ó. Está aqui. Aqui tu vence as tuas batalhas. Jesus, ele só venceu no deserto porque ele venceu com a palavra. Ele não venceu rodando, sapatinho, nem falando em línguas, não. Ele venceu usando a própria palavra, porque o diabo, ele sabe. De Gênesis a Apocalipse. Ele entende. Ele não entende que nem o entendimento que Deus dá para nós, mas ele sabe. Então a gente precisa se levantar. Ler mais, buscar mais. É fácil? Não, não é não. É não, porque às vezes dá um sono, a luta espiritual é grande. Viu? Dá um sono, dá dor de cabeça. Dá tudo. Dá até dor de barriga, se duvidar. Mas a gente precisa ler, examinar. Por quê? Porque os dias são maus. Por quê? Porque tem muita gente pregando heresia. Tem muita gente pregando bonito, palavras legal, que a igreja falta. Eu não sou contra não, gente. Entendeu? Eu não sou contra, porque se eu fosse contra, eu não estava numa igreja pentecostal. Mas não adianta eu pular, eu rodar, eu não sei o que, se eu não tenho entendimento da palavra. Porque o que me liberta é a palavra. Lá em João 8, 32, se eu não estou enganado, eu falo: conhecereis a verdade vos libertará. E eu fiquei: meu Deus, o que é a verdade? Deus, ele gosta de crente curioso, porque eu sou curiosa. E que verdade é essa, Deus? Aí fiquei, passei foi dias nessa verdade. Aí eu fui para o culto campal, Deus me respondeu sobre essa verdade. A verdade está em Jesus, meu povo. Mas só que para tu entender, tem que ler. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas muitas vezes a gente quer andar no nosso caminho. Quer seguir nosso próprio conceito. Eu vou fazer assim, vou por ali. Aí quebra a cara. Aconteceu comigo várias vezes. Por que o meu ministério não foi levantado antes, gente?
por desobediência. Porque eu já era para mim estar em nível e eu não estou, por desobediência. Porque várias vezes Deus falava, usava pessoas e eu não me levantava. Eu preferia dar ouvido à voz do diabo e eu preferia fazer a minha vontade. Porque a vontade de Deus é o quê? É árdua. Deus pede as coisas pra gente e a gente, não, Jesus, eu não quero fazer desse jeito. Por quê? Porque é estreito. O caminho é estreito. Aí voltando aqui. Aí aqui podemos ver a resposta do Ezequiel 37 completa. Então me disse o filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-me, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas. Então a gente pode ver aqui que aqui é uma morte espiritual. Eles estavam cativos e ali eles tinham perdido a esperança. Ali eles não tinham mais esperança de vida, eles não tinham mais perspectiva. Saíram da terra deles cativos para outra terra, uma terra estranha, um povo estranho, idolatrava e adorava outros deuses. Então, a esperança deles não tinha. Eles foram cortados na boca deles. E Deus ainda teve misericórdia, porque Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele não preparou o inferno para nós. E é por isso que corrigir só prova o amor de Deus para com a nossa vida. Ser corrigido não é feio, não. Feio é a gente viver no erro. Feio é a gente viver na iniquidade. As nossas iniquidades que faz divisão de Deus e nós. É o nosso pecado. É as nossas vontades que faz divisão de Deus e nós. Então, assim, igreja, eu não sei se era a palavra que você queria ouvir, mas foi o que Deus me entregou para falar. Não é por muito falar, não é por muito agir, não é por muito fazer que Deus fala. Mas eu creio que tem pessoas aqui que estão assim, estão sem esperança, estão se sentindo cortados. E Deus trouxe nessa noite para falar. Eu abrirei as vossas sepulturas. E eu, como boca de Deus, eu profetizo na vida de vocês. Volte para o caminho do Senhor enquanto há tempo. Aqui é uma palavra de restauração. Mas nada pode ser feito se você não quiser. Deus, Ele não é que nem o diabo, que Ele não precisa de licença, não. Ele entra, arrebenta e faz. Ele acaba com a tua vida. Deus não. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu serei contigo. O Espírito Santo é educado. O Espírito Santo, ele não é que nem o diabo, não. Que ele vem, arrebenta, vai e faz o destroço dele e deixa lá, não. Até quando vamos viver segundo o nosso coração enganoso? As nossas emoções enganosas? É isso que temos que trabalhar. Sabe o que está faltando? Não sei porque Deus está levando em outra. Sabe o que está faltando no meio da gente? E isso eu comecei por mim mesmo. Eu sei que no propósito a gente não fala, mas eu estou sendo direcionada para falar disso. Eu comecei um propósito diferenciado. Às vezes a gente ora por tudo, por todos, intercede. Não estou dizendo que isso é pecado não, irmão. Veja bem, estou deixando bem claro, a gente ora. Mas a gente se esquece de pedir para o Espírito Santo nos mudar. A gente se esquece de pedir o fruto do Espírito. A gente esquece de dizer assim, Senhor, me muda, me transforma, me ressuscita. Tira isso de dentro de mim. A gente se esquece de se dobrar e dizer, Senhor, eu sou pecadora, Senhor, eu fiz isso aqui te entristeceu. Mas a gente quer ser usado. A gente quer o Espírito Santo. Mas muitas das vezes a gente entristece o Espírito Santo com as nossas atitudes. A gente não ora para Ele. Ele também faz parte da Trindade. Também faz parte de Deus, gente. E é Ele que nos convence do nosso pecado. É Ele que nos muda. Não é ninguém. Quando eu descobri o poder da oração ao Espírito Santo, eu comecei a entender o porquê que muitas coisas na minha vida não tinham ficado no lugar ainda. Porque eu passava tantos problemas psicológicos, umas guerras psicológicas. Eu sei, eu estou dentro da tua igreja, eu não aceito. Eu não aceito. Então, eu entendi
a importância de eu orar pela minha vida, de eu interceder pela minha vida, de eu interceder pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me transforma, trabalha na minha vida. Às vezes a gente ora por todo mundo, pelo nosso. Ai, Senhor, liberta. Mas a gente não está nem liberto. A gente quer libertação por nós, mas Deus quer trabalhar em nós primeiro para nos levantar, para profetizar para esses ossos secos. Os ossos secos que estão dentro da tua casa, com teus parentes, teus familiares, aquelas pessoas que dão mais trabalho. Não é fácil a gente olhar assim, não tem mais jeito não. As pessoas dizem que não tem mais jeito. Profetizar numa causa impossível. Aqui Deus estava dando essa visão porque humanamente isso aqui era impossível. Tu já viu isso aqui humanamente? Alguém chegando no cemitério, ressuscita aí os ossos, volta tudo pro lugar. Eu nunca vi um negócio desse. Só Deus pode fazer um negócio desse. Isso aqui humanamente é impossível acontecer. Humanamente é só que Deus é o Deus do impossível. Se eu não estou enganado, lá em Lucas 1:15-17 fala que todas as coisas para Deus não é impossível. Então, para Deus não é nada impossível. Ai, mas ele é duro de coração. Ai, mas o meu marido é assim. Ai, mas pede para o Espírito Santo te transformar para tu se levantar dentro da tua casa com autoridade. Não para combater brigando. Não para combater dizendo, ai, é assim, não. Profetiza. Quando ele sair para usar droga, profetiza. Quando teu filho sair, profetiza. Se é o teu pai, se é a tua mãe, se é o teu irmão, profetiza na vida deles. É muito bom profetizar quando o cenário está legal, quando está tudo bom. Agora, o profeta de verdade tem que profetizar quando tudo está mal. E por que essa palavra é confronto para mim? Por quê? Porque eu já coloquei Deus na parede para dizer, Senhor, assim, assim. E Deus disse, filha, não é do jeito que tu quer, não é da tua maneira. Tu vai ter que aprender. Eu vou ter que te colocar numa cadeirinha e você vai ter que aprender. É do meu jeito, é da minha maneira. Eu trabalho do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. E é assim. Então, enquanto a gente não se coloca na posição que Deus quer de profetizar para o nosso, mas antes disso, seja tratado. Deixe Deus lhe tratar, deixe Deus lhe transformar. Deixa Deus tratar aquelas feridas do seu coração, aqueles traumas do passado. Porque eu sei que tem pessoas aqui que têm traumas do passado. E eu ouvi uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia, mas eu vou citar aqui. Que quando a gente não é curado nas nossas dores, a gente sangra em cima de outras pessoas. E é isso. E muitas das vezes eu fiz isso. Eu estava ferida por coisas minhas e eu sangrei em cima de outras pessoas. Então como é que tu vai se levantar para profetizar? Se no lugar de tu gerar vida, tu vai gerar dor, sofrimento. Deus quer levantar pessoas aqui para profetizar. No meio do cenário impossível. Aquele que humanamente falando assim, não tem jeito. Ali não tem jeito não, mas para Deus tem. Deus estava mostrando a soberania dele a Ezequiel aqui. A soberania, o poder dele. A restauração. É porque eu não quis ler mais embaixo, mas eu li em casa, da unificação dos povos que foram separados. Aí é um estudo bem profundo, ainda eu estou. Mas assim, que hoje você saia daqui, assim, ai Senhor, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero me levantar para me poder gerar vida, eu quero me levantar para através da minha boca, para através da minha boca profetizar e gerar vida. Ele não vai ser da noite para o dia não, irmão. Porque Deus vai testar a nossa fé. Vai ter pessoas que vai ser anos, vai ter pessoas que vai ser mês. E assim vai indo. Quando o homem diz assim, acabou, aí Deus entra. Aí Deus diz, acabou para o homem, mas para mim não. E muitas das vezes, é isso que Deus quer ver de nós, é a nossa fé. E a circunstância, ela sempre vai dizer que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não vai existir, que isso é impossível. É mesmo, já recebi isso do médico. Nunca tu vai gerar. Aliás, o médico disse pra mim, minha filha, não se preocupe, mas tinha uma incircuncisa do meu lado que dizia que não. Que me levou, pagou só pra dizer que eu era seca. Então é muito difícil para mim falar sobre isso, porque é um confronto contra mim mesmo. Eu estou falando para mim mesmo. Então profetiza.
nas causas impossíveis da tua vida, no cenário que tu tá, o vale que tu tá. Se é um vale de morte espiritual, tenta se levantar, tenta pedir força a Deus. Mas se não conseguir, Deus vai levantar uma pessoa para te levantar. Meu Deus. A gente tem que se levantar para profetizar para os nossos, mas também para os nossos aqui. Porque nós somos uma família. E às vezes tem um irmão do nosso lado que está precisando de uma palavra de vida, de uma palavra de ânimo. Aleluia, meu Deus. E às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, com o nosso problema, que a gente se esquece que o irmão também tem problema, que a irmã também passa por um vale, que cada um tem um vale diferente. A irmã está num vale de finança, a outra está no vale de enfermidade. E a gente tem que parar com esse negócio de, ai, é pecado. Deixa a irmã, deixa o irmão. Ninguém sabe da vida dele não, só quem sabe é Deus. E muitas das vezes a gente é julgada por coisas que a gente nem está fazendo. Deixa a irmã tá há anos ali, eu já fui julgada por isso. A irmã está há anos ali, não recebeu a bênção, é no tempo de Deus, não é no meu não. Eu não posso colocar Deus na parede e dizer, vai Deus, faz do jeito que eu quero. A gente tem que entender que nós servimos a Deus, Ele não nos serve. É nós que servimos a Ele, não é Ele que nos serve, não. Então, se nós servimos a eles, por que a gente muitas das vezes quer tacar Deus na parede e dizer, faz daqui, desse jeito? Eu já fiz isso, irmão. E eu quebrei minha cara, porque enquanto mais eu fazia isso, mais Deus me colocava na cadeira da paciência. Mais Deus me colocava no salmo 40. Eu, ai Jesus. Mas eu ficava revoltada. Então Deus, Ele quer levantar pessoas, mas antes de levantar, Ele quer tratar. Está no cativeiro? Está preso? Está aprisionado? É o tratar de Deus contigo. É o tratar de Deus contigo para te levantar. Então Deus, Ele sabe como trabalhar. E Deus, Ele soube como trabalhar no povo. E aqui é uma restauração. É um concerto novo com Israel. Sabemos que pelo sangue de Jesus, nós fomos, como é que se diz? Nós fomos lavados, fomos remidos, e hoje, pela graça, nós estamos aqui. Não é porque nós merecemos, mas é pela graça. Só que tem um problema muito grande, infelizmente, é que muitos estão usando a graça para fazer palhaçada. Não se esqueça que Deus deixou a graça, né? Jesus veio, morreu, padeceu, mas não é de graça não, viu? Tu não vai para o céu de qualquer jeito, nem eu vou para o céu de qualquer jeito não. Meu Deus. Jesus, Ele veio, padeceu, sofreu tudo aquilo para a gente vir servir a Deus, fazer de qualquer jeito, andar de qualquer jeito. Aqui, meu filho, aqui eu faço tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aqui eu faço, mas naquele grande dia, e aí? Eu não vos conheço. Imagina aí, passar não sei quantos anos dentro da igreja, 40, 30 anos, Jesus voltar e a gente receber uma porta na cara. Por quê? Porque Deus não deixou Deus trabalhar. E o problema nosso é esse daí. O pregador vem pregar aqui, não estou dizendo eu não, porque eu não me considero pregadora não. Ainda. O pregador vem pregar aqui é só para a irmã. É só para a irmã, é para todo mundo. Não está todo mundo dentro da igreja? É para mim, é para você. Precisamos se analisar, se examinar, não só para tomar Santa Ceia, mas se analisar, se examinar todo dia e ver, Senhor, precisa mudar aqui, eu preciso me transformar aqui, porque a gente não vai subir de qualquer jeito. Meu Deus. E o que Deus e a maior dádiva é a gente receber pela graça a salvação. A maior dádiva é naquele dia a gente subir. A gente quer tanta coisa aqui na terra, mas esquecemos que o nosso lugar não é aqui, que um dia, Jesus vai vir nos buscar. Aleluia, meu Deus. Então Deus, Ele quer te levantar dentro do teu lar. Deus, Ele quer te levantar lá dentro do teu lar para profetizar para o teu marido, para o teu filho, para a tua parentela, para aquele que está morto, até mesmo para o teu vizinho. Que às vezes está lá com som alto, que às vezes não deixa nem a gente dormir. Acontece muito comigo. Mas é profetizar, não é amaldiçoar não, irmão. Profetiza, seja luz, seja gerador de vidas. Seja gerador de vidas aí fora. O mundo já está tão cruel, o negócio já está tão difícil. E a gente, muitas das vezes, não ajuda. A gente mais atrapalha do que ajuda.
Que essa palavra fique ao meu, ao teu coração, amém? Não é por muito falar.